Olá, seja bem-vindo ao canal da Asinvex. Eu me chamo Igor Martins e estou aqui com a Kelly Weiris e com a Lucimara Ribas para a gente falar um pouco mais sobre. A gente está com uma live de fim de ano, né, na Asinvex. Esse vídeo aqui é uma atividade que a gente costuma fazer todo final de ano. E esse ano a gente pensou em trabalhar um pouco mais a questão das conquistas da Invexologia. Vai ter uma série de lives, na verdade, que a gente vai trabalhar, tá? Mas essa live de hoje aqui vai ser sobre conquistas da Invexologia. Principalmente porque esse ano que vem, que vai vir agora em 2024, né, é o ano que a gente vai completar 20 anos aí da Asinvex, né, Associação Internacional de Inversão Existencial. Né. Para você que está conhecendo a gente agora, eu vou explicar rapidamente o que é a Asinvex, tá, para você se localizar também aí. Ela é uma associação internacional de inversão existencial que é basicamente uma instituição que trabalha com voluntariado. Então, todo mundo aqui que está na live, mexendo na live, trabalhando com a live, é voluntário da instituição, tá? E ela trabalha com um paradigma consciencial, o paradigma da conscienciologia, que estuda a consciência com um prisma da inversão existencial, que é uma técnica de viver que a pessoa aplica na juventude, né? Ela é uma técnica que a pessoa aplica, planejando a vida dela na juventude, buscando alcançar metas que vão ajudar ela a amadurecer consciencialmente, ser uma pessoa mais madura, né? Alcançar, até desenvolver atributos conscienciais, tá? Inclusive, a partir disso aí também começar a se desenvolver mais do ponto de vista da própria vida humana como um todo. Tá? Então, essa live de hoje, a gente vai olhar um pouco mais para a nossa instituição, a Sinvex, tá? E discutir um pouco mais as conquistas da Invexologia, ou seja, o estudo da inversão existencial, tá? Com base nessa visão aí, mais de 20 anos da Sinvex, tá? Então, a gente vai estar aqui debatendo um pouco nesse vídeo aqui, vocês fiquem à vontade aí para assistir, né? Vão ter outros vídeos também que vão ser gravados aqui no canal, e depois vocês vão poder, a gente vai liberar a cada instante dos dias aí que a gente vai, ao longo dos dias aí, desse recesso de fim de ano, tá? Mas aproveitem aí para a gente também até interagir, se quiser depois fazer comentários aí, curtir nosso vídeo em relação a essa temática, tá? E também a gente vai aquecer um pouco mais também, né, os motores para a própria semana da Invex do ano que vem, né, que está sendo divulgada aí já há um tempo, né, que é sobre as 2 décadas da Sinvex, né, com a temática sem intermissível. Então a ideia é a gente já começar também a trabalhar um pouco mais, olhar um pouco mais para esse evento que a gente tem todo ano aqui na Sinvex em julho, beleza? Para a gente começar então aqui nosso debate, nossa live, a gente gostaria de começar com uma abordagem assim para a gente olhar um pouco mais para o tema do vídeo, né, que é a conquista da invexologia. A gente vai observar um pouco mais o que seria uma conquista da invexologia, né? Essa conquista é só uma conquista grupal, é uma conquista individual, é as duas coisas? É o que? É a Sinvex fazer eventos, a gente vê também conquistas subjetivas, os efeitos desses eventos nas pessoas, como é que a gente pode entender uma conquista da invexologia. Aí eu vou abrir para o Lucimar e para a Kelly também se apresentarem, se quiserem dar boa noite aí, bom dia, boa tarde, que a gente está gravando. Mas enfim, para se apresentarem aí, né, a gente começar aí a falar um pouco mais sobre a conquista da invexologia. Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à live, né, de hoje. Eu sou a Lucimara Ribas. A gente vai estar falando um pouco mais sobre essas questões, né, ligadas a conquistas da invexologia em si, mas também os efeitos, né, como que isso ocorre no longo do tempo. Então, a gente vai estar falando um pouco mais aí. Se quiser falar também, já aproveitar e engatar, mas a Kelly também tá sem microfone. Quer falar, Kelly? Quero falar. Então vai lá. Não, pessoal, só reforçando aí, né? Embora essa seja uma atividade gravada, vocês podem colocar esses comentários, né? Esse é um tema bastante relevante quando a gente pensa nesse ano comemorativo, né? 2024 vai ser um ano aí de várias ações comemorativas dos 20 anos da Sinvex. E não tem como a gente falar do desenvolvimento, né, e das conquistas da instituição sem a gente olhar para o berço, né? O que veio antes, que é o desenvolvimento da própria técnica da Invex, a proposição da Invex e as produções que vieram a partir disso. Então, acho que esse vai ser o momento que a gente vai poder discutir aqui, né? Nós estamos aqui em 3 professores, mas é claro que essa é uma discussão que permeia todos, né? Todos que já fizeram parte dessa história, que já deram sua contribuição para a gente chegar nesse momento aqui. Então, vale aí os comentários, se vocês tiverem dúvidas e questionamentos, vocês podem colocar que no momento oportuno a gente consegue responder. Então, vamos lá, vamos debater, né? Vamos lá.
Então, pessoal, como é que a gente poderia começar com essa definição da conquista da infectologia? Como é que a gente pode trabalhar um pouco isso? Eu vejo assim, a gente tem a questão da... A gente pode falar aqui das pontuações, dos eventos que a Sinvex já fez, né? Da quantidade de semanas da Invex, como eu citei aqui anteriormente, da quantidade de atividades que a gente fez, de cursos que a gente já fez, né? Mas eu acho que tem mais coisa além disso, né, que também que a gente pode pontuar, né? Então, o que vocês acham? Vocês acham que a gente começa... Conquistas é só começar pela Sinvex ou tem mais coisa que a gente pode trazer? Até para a gente começar a ver também esses efeitos na própria reurbanização extrafísica, na própria questão do custo permissivo, nosso papel enquanto grupo, contribuindo para a Reurbex também, né? Então acho que a gente pode fazer associações mais amplas nesse sentido aqui agora. Eu achei legal a questão que a Kelly estava comentando sobre desenvolvimento, né? Eu acho que essa questão de desenvolvimento histórico, acho que é importante trazer um pouco, né? Porque quando você conquista algo, algo que você, por exemplo, planejou, ou algo que você está almejando alcançar, né? Eu acho que tem um histórico todo por trás. Então, acho que a Kelly trazendo essa parte do desenvolvimento, acho que é interessante. Porque antes de a gente construir... Porque a ciência em vexologia, né, a especialidade, né, está sendo construída por várias mãos, né? Então, aí tem a aplicação da técnica mais de 30 anos, né? A gente está até comentando, mas para chegar a esses 30 anos, né, de aplicação da técnica, da ciência em si, houveram por trás várias consciências que estão construindo, que foram desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que dentro dessa questão, quando você conquista algo, é porque teve por trás um histórico, um esforço, né, um investimento energético, um investimento de tempo, um investimento de parar para refletir, parar para colocar em prática, né? Então, acho que é interessante, nessa parte da conquista, a gente também relembrar essa parte, né, do que veio antes, né? Hoje a gente já tem uma especialidade um pouco mais consolidada, a gente vai consolidar muito mais, né, com o passar do tempo, com as nossas experiências, mas antes disso veio toda uma construção. Eu acho que para ajudar a responder essa pergunta, né, o que a gente considera uma conquista, se a gente for olhar para a própria definição, né, da especialidade em vexologia, né, ela é uma especialidade que ela é o estudo, né, é uma especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas da filosofia, da técnica e da prática da Invex. Então, não é a gente olhar só para aquilo que foi produzido teoricamente, né, ou conceitualmente em relação à técnica da Invex, mas as produções efetivas relacionadas à Invex. Aí a gente vai olhar para a vivência, para a teática do inversor, né, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a Lúcia está falando, que é essa construção, né? E a construção não é a gente sentar e refletir apenas sobre a técnica da Invex, sobre o que é planejamento de vida, aproveitamento máximo, mas é como que isso se aplica no nosso dia a dia, né? Como que a gente foi construindo e ampliando o entendimento da própria aplicação da técnica da Invex. E aí a gente vai olhar para as pessoas que fizeram parte desse percurso, né? Quando a gente vai olhar para esse desenvolvimento. A gente teve lá a proposição da técnica da Invex, como a Lucimara falou, né? Lá em 91, que o professor Valdo fez a primeira exposição pública, né? De maior alcance, né? E a partir disso foram acontecendo várias produções, né? Inicialmente do professor Valdo, ali o propositor, né, da técnica, da planificação, da estruturação da técnica, como a gente conhece, a partir do paradigma consciencial. E depois, a partir dos aplicantes da técnica da Invex, que é a partir das vivências, das reflexões, dos posicionamentos, dos desafios, né, em relação à técnica, começaram a colocar no papel os seus amadurecimentos, as suas cognições em relação à vivência da técnica da Invex. E aí a gente começa a ver as produções técnicas em relação à invexologia propriamente dita, ou o berço da invexologia, quando a gente vai olhar por essa via, né? Então, a gente tem ali as produções teóricas iniciais, não teóricas, né, mas gesconográficas, digamos assim, né, que a gente vai ver essa produção em relação ao entendimento da invexologia, que ela foi se consolidando ao longo do tempo, e a gente poderia pensar como um dos principais conquistas, né, da invexologia e também o berço ali de desenvolvimento de várias dessas produções, o próprio Greenvex, né, que é um grupo de pesquisa que lá no início, né, lá em 94, se não me engano, 92, Igor, agora me perdi. O Greenvex, o primeiro Greenvex, entrando um pouquinho no seu... abrindo um parênteses aqui, tá, Kelly? Rapidinho. O primeiro Greenvex foi em 92, no Rio de Janeiro.
tá? Então, ele começou lá com logo depois acho que um ano depois que o professor Valdo anunciou, fez a proposição pública da técnica da Invex, né, que foi em 91, no congresso de Brasília, do IPC, né, de projeciologia. A gente teve o GreenVex começando a se formar, o primeiro GreenVex, que é o grupo de pesquisa de inversão existencial, no Rio de Janeiro, né? E é interessante a gente pensar, só abrindo mais um parênteses, tá, que depois eu te dou de volta a palavra, tá? Interessar em pensar o seguinte, a invexologia, ela já nasce num contexto em que a gente tem uma condição que é um pouco, vamos dizer assim, talvez até entre no contrafluxo social, ou não é tão natural assim do ponto de vista da sociedade humana que a gente vive, né? Que é assim, você tem jovens, 15, 16 anos de idade, 17 anos de idade, priorizando o estudo mental somático, né? A pesquisa, o desenvolvimento do discernimento pessoal, priorizando de fato o mental soma, né? O paracorpo do discernimento, uma faixa etária muito nova, né? Isso ser, vamos dizer assim, construído logo lá vamos dizer assim, bem convergente com a proposição do próprio conceito da técnica em si. Não sei se vocês conseguem entender isso. Que é assim, não é que o Valdo lá, o aplicante da Invex durante 40 anos, depois ele divulgou a técnica. Não foi isso. Eu apliquei a Invex durante 40 anos e foi assim, gente. Não. A gente tinha massa crítica de pessoas chegando na comunidade conscienciológica, com idade para começar a vencer essa técnica, e elas começam com o pé direito, vamos colocar assim, justamente com o GreenVex, que é um grupo que vai priorizar a mental somática, que vai fazer pesquisa, que vai estudar os tratados da Conscienciologia, que vai debater tratados, tem vários assim, relatos sobre isso, já que a gente consegue identificar. Que fez a proposta de escrever uma revista chamada Gestões Conscienciais, que começou lá atrás também, com publicação de pesquisa de inversores. Então, pessoas muito novas chegando na Conscienciologia, às vezes na adolescência, na escola, pré-vestibular, começando a priorizar essa condição da mental somática desde cedo. E isso vai vai muito na essência do que é a inversão existencial, a gente para pensar, né? Que é uma técnica que a pessoa começa a aplicar na juventude justamente para priorizar o mental soma dela. Então a gente vê esse movimento histórico grupal acontecendo de uma maneira muito assim coesa, ou convergente, ou confluente com a proposição de que é a técnica em si. Isso já mostra, na minha visão, isso já é o início da Invex, já foi a invexologia dentro da consciencialidade, dentro da conscienciologia, já foi um marco assim muito importante a gente parar para pensar, muito, muito coerente, né, com a essência da técnica em si. Então, fechando parênteses aqui agora, que é de Deus a palavra, mas assim, GreenVex foi no Rio de Janeiro de 92, tá? Não, e isso é ótimo que você trouxe, Igor, porque aí a gente vê duas perspectivas diferentes dessa conquista, né? Se a gente pensar os efeitos do GreenVex, né, pensando assim nos pesquisadores que chegaram, que se conectaram com a técnica, que vivenciaram, que fizeram suas produções, e ao mesmo tempo a gente pensar também na própria permanência do GreenVex, né, enquanto grupo de pesquisa ao longo desses, né, mais de 20 anos só de Invex, né, 30 anos aí de GreenVex, né? Então, assim, a gente vai observando isso, né, a consistência que o grupo de pesquisa, né, mudando, claro, as gerações, as pessoas envolvidas, mas ainda assim é um grupo, se não me engano, um dos mais perenes, né, ao longo da história da conscienciologia, no sentido das produções continuadas em relação a uma especialidade, né? Então, eu acho que o GreenVex, por exemplo, seria um excelente elemento para a gente olhar por essa questão das conquistas, porque a partir disso, várias coisas começaram a acontecer, né? Vários projetos começaram a ser desenvolvidos, projetos de gesconografia, projetos institucionais, a própria instituição, a Invex, é consequência desse movimento de amadurecimento do movimento em relação à invexologia, aos grupos de pesquisa. Então, a gente começa a observar, e aí a linha do tempo, né, que a Lucy falou, a gente olhar esse desenvolvimento, esses marcos históricos, né, que vão mostrando os efeitos que aquela proposição inicial ela começou a gerar de implicações a partir da vivência prática, né, dos aplicantes da técnica da Invex. Uhum, perfeito. Eu estava querendo aproveitar e falar um pouco com a Lucimara também aqui, ela falou uma questão que eu acho que é bem importante, que é a questão do esforço, né? E aí quando eu olho para essa questão do esforço, a gente vê tanto a pessoa fazendo alguns autossacrifícios na vida pessoal, como também autossacrifícios grupais, né? De você, às vezes, a gente teve momentos que as pessoas morar no campus de invexologia para ajudar na construção do campus, teve pessoas que mudaram, inclusive, para Foz do Iguaçu, em prol do projeto da Invex, né?
Como é que você enxerga isso, Lu, a questão do esforço em relação a uma questão grupal? Você vê isso acontecendo hoje? E quais frutos a gente consegue se beneficiar a partir disso? Porque eu acho que quando a gente olha esse percurso, pensando nesses esforços, a gente vê mais consistência nas conquistas. Né? A gente não fica uma coisa como a Kelly falou no começo, só um check, né, inicial, assim, mas assim, de dado estatístico. Não é só isso que a gente está querendo falar aqui, né? A gente está querendo falar de pessoas se esforçando, colocando a sua vivência, e a consequência disso é você ter um efeito mais no grupo como um todo, e até mesmo fora do grupo, né? Pensando até na comunidade como um todo. Sim. Essa pergunta é interessante, Igor, porque até estava pensando sobre isso enquanto vocês estavam comentando, que vai também além do esforço, né? Que também tem o esforço, ele é essencial, mas tem uma outra questão, que é a questão do continuismo. Né? Então, como que a gente mantém, por exemplo, uma especialidade com tantas publicações, com tantos verbetes, artigos, e agora está começando a sair livros sobre infecciologia, então a gente vê que no passar do tempo, para que você consiga manter, né, a qualidade até dos resultados que vão aparecendo, é necessário ter um continuismo e colocar o esforço, colocar energia para que aquilo vai sair, né? Então eu fico pensando assim, várias coisas aconteceram, né, ao decorrer aí dos anos, no próprio campus da Invexologia, né, no campus da Simvex, a gente percebe que muitas coisas foram e estão sendo construídas por um trabalho grupal que envolve todas essas questões que você falou, às vezes de abrir mão de coisas assim, de lazer, abrir mão de várias coisas que vão em prol do grupo como todo, né? Então, por exemplo, você trouxe essa questão, né? A pessoa ela mudou da sua cidade para Foz do Iguaçu para ela investir tempo, esforço. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu fiquei pensando da seguinte forma: qual é o meu papel dentro desse grupo? Qual que é o meu papel dentro da infecciologia? E eu fiquei pensando sobre isso quando você foi falando, porque eu também tenho essa questão, né? Eu não saí da minha cidade de origem para estar aqui, né? Então eu sou de Foz do Iguaçu, mas eu abri mão de algumas outras coisas, né? Para priorizar a técnica da inversão existencial, para priorizar, por exemplo, reciclagens intraconscienciais minhas. Então, assim, quando a gente até fala de conquistas, conquista não é algo só físico, né? Então, por exemplo, nós materializamos um campo. Cara, claro que o campus é uma materialização física, eu acho que é interessante também a gente falar, mas também existe outras coisas, né? Então, por exemplo, assim, o quanto que a gente, sabendo qual é o nosso papel, a gente também pode ajudar a reciclar também, por exemplo, coisas que a gente precisa mudar e também ajudar os nossos companheiros evolutivos, né? Então, às vezes, a pessoa, ela está aqui, ela tem todos os seus trafores, todas as questões, mas às vezes ela precisa mudar algum ponto específico. Em grupo, a gente consegue visualizar melhor essas situações, né? Então, às vezes, eu tenho um trafar que, se eu tivesse sozinha, eu não ia conseguir enxergar, não conseguiria visualizar. E é uma grande conquista, né? Quando a gente fala, é uma conquista evolutiva. Né? Então, dentro da infecciologia, a gente prioriza a evolução desde a juventude. Então, é muito sério essa questão que, ao mesmo tempo que a gente está materializando uma ciência, a questão da especialidade da infecciologia, junto com a conscienciologia, a gente também está tendo conquistas evolutivas, que é a gente se qualificando e melhorando e impulsionando nossa evolução, tanto pessoal quanto grupal. Então, eu vejo que tanto esse esforço que a gente está falando, tem também a questão de continuismo. Então, tanto a recim, né, que é a reciclagem intraconsciencial, quanto a materialização de um campus infecciológico, ou de um livro, ou de vários outros projetos, todas essas questões vão envolver tanto o esforço quanto a questão de você manter esse ritmo, né, de continuismo, de colocar energia, de saber qual é o seu papel, para que você consiga ter, como vou dizer, 100%, o máximo possível da sua energia para que você consiga fazer aquilo se desenvolver, né? Então, porque o que acontece? Se você tiver meia força, né, não tiver total clareza daquilo que você quer fazer, às vezes no processo você pode não colocar energia suficiente para que aquela conquista seja realizada, por exemplo.
Então, acho que é importante a gente ver também por esse prisma. Sim. Eu Quando você queria... estava Pode falar, quer falar, Kelly? Depois eu queria Não, aproveitar é alguns... que enquanto a Luz estava falando, eu fiquei refletindo assim, como que a gente poderia categorizar esses efeitos ou essas conquistas da infectologia, né? A gente poderia olhar por esse aspecto que a Luz falou tanto do aspecto individual, se a gente pensar em todas essas renovações, o esforço, né? Essa convergência que a pessoa ela vai fazer de esforços, né, em prol da programação existencial pessoal e grupal, né? Então, a gente vai observar esse movimento, essa autoqualificação que o aplicante da técnica da Invex vai proporcionar na sua vida, né? E aí eu acho que essa questão da manutenção da técnica da Invex é uma conquista também, né, para o aplicante da técnica da Invex. Se a gente pensar nos desafios, né, na ousadia evolutiva que é aplicar essa técnica, se a gente pensar no processo da radicalidade das mudanças que a pessoa precisa fazer, implementar e das profilaxias que ela precisa fazer na vida no sentido mais amplo, né? A gente pode pensar nisso, né? E a gente já tem aí investidores que começaram a aplicar a técnica da Invex lá em 92, né? Então, já são aí 30 anos, né? Mais, né? A gente vai ter agora, né? Mais de 30 anos 32, de né? aplicação da técnica da Invex, né? Então, isso é uma conquista do ponto de vista pessoal, mas também é uma conquista do ponto de vista grupal, porque no momento que a gente tem pessoas, né, e consciências, vamos colocar desse ponto, né, que se comprometeram com esse compromisso, né, um compromisso com esse objetivo existencial, de fazer essa revolução na sua vida, né, de implementar todas essas mudanças, e elas conseguem manter isso ao longo do tempo, isso mostra a efetividade, né, e a relevância dessa técnica de vida, porque ela funciona, né? Então, ela gera resultados, e aí não faz sentido a gente falar da técnica da Invex sem falar de resultados evolutivos e interassistenciais, né? Então, a gente começa a observar esses efeitos individuais, os efeitos grupais, porque a partir do momento que a gente vai fazendo isso coletivamente, a gente vai tendo exemplos, né? Pessoas ali que vão mostrando que é possível aplicar isso e começam a trabalhar em conjunto para a divulgação e disseminação dessa ferramenta, a gente começa também a ter ações institucionais. Então, é como se a gente fosse aumentando, né, os efeitos do ponto de vista da individual para o aspecto mais coletivo, mais macro, né? E aí a gente pode ir dos institucionais para as materializações de projetos, né, em conjunto, como a Lucy falou, um campo de infecciologia, por exemplo, a própria disseminação, né, pedagógica ou parapedagógica da técnica da Invex, né? E a gente vai olhar para os efeitos multidimensionais, né? Porque a gente vai olhando para esses aspectos, mas a gente precisa considerar um impacto extrafísico multidimensional que ao fazer todo esse movimento de implantação, de consolidação da vivência da técnica da Invex, eu colocaria a especialidade como uma consequência dessa vivência, né, que é o que a gente estava falando antes. Na hora que a gente faz isso, isso vai ter um efeito muito sério extrafisicamente, né, no processo da própria Reurbex, como o Igor falou ali no início, né, que às vezes a gente não pensa isso diretamente no nosso dia a dia, mas isso começa a ter repercussões, a gente começa a ter impacto no holopensene, o investidor onde ele está inserido, ele começa também a ter repercussões, né, a partir do seu papel, do exemplarismo, das coisas que ele vai se envolvendo, né, nesse processo de desassédio, de autodesassédio, de heterodesassédio. Então, eu acho que a gente começa a amplificar essa noção dos efeitos, pensando a conquista como um efeito, né? Das reverberações que o desenvolvimento da infecciologia ela pode gerar. Então, isso que eu fiquei pensando enquanto a Lu estava falando, dessa questão do desenvolvimento, da manutenção, do efeito, o quanto que essas ações, né, cotidianas, né, esses investimentos de reciclagem que a gente vai fazendo, vai tendo repercussões mais sérias no processo de desenvolvimento da especialidade propriamente dita, porque a gente vai ampliando, aprofundando o nosso entendimento vivencial da técnica, e isso começa a gerar neoverpons, né, a partir das vivências pessoais, a gente começa a ter acesso a neoideias, né, sobre a vivência da técnica, sobre a evolução no sentido mais amplo, e aí a gente começa a ver os efeitos disso, né, nas produções de infecciologia propriamente dito. Então, às vezes a gente parte do conceitual para o prático, mas eu acho que na Invex é muito da vivência gerando esse desenvolvimento conceitual, né, cognitivo, né, que a gente vai construindo a partir da prática da Invex, né? Sim, eu concordo com isso. Eu também estava pensando, a Kelly falou um pouco o que eu estava pensando também, mas eu queria reforçar esse ponto que eu acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar, né?
Então, por exemplo, tá? Do ponto de vista de manutenção da Invex, como a Kelly bem colocou, hoje a gente tem pessoas que praticam a Invex há quase até mais de 30 anos, né? Então, existe uma bagagem, um background da pessoa muito grande, né? Com relação àquela técnica de vida. Então, a gente tem hoje, e isso para a especialidade de Invexologia é muito importante, casuísticas, né? De inversores que começaram com 15, 16, 17 anos de idade, e a gente consegue ver, observando a vida da pessoa, o quanto que ela teve conquistas e resultados, né? Egocentrismo, desperticidade, enfim, uma série de coisas que a gente observa e vê que aquilo é possível ser conquistado. Pensando do ponto de vista da especialidade em Invexologia, eu vejo que isso é muito rico, porque quando a pessoa, vamos pensar do ponto de vista prático, né? A pessoa chega na Sinvex, um inversor chega novo, com 15 anos, ele vê lá a meta do inversor de 40 anos de idade, que tem lá vários desafios que ele precisa enfrentar, e ele vê pessoas que já passaram por algumas situações dessas e tiveram essas conquistas, isso acaba sendo um baita laboratório de convivência em grupo, né? Então, independentemente da pessoa hoje estar voluntariando na Sinvex ou não, o fato dela ser inversora e ter conquistado essa mantida Invex durante tantos anos e ter tido tantas conquistas já contribui demais para a própria Invexologia e para a própria Sinvex. Não é à toa que a gente costuma, volta e meia, convidar inversores veteranos aqui para participarem de atividades da instituição, né? Mesmo que essas pessoas não sejam voluntárias da Sinvex hoje. Então, você começa a perceber que o fato de a gente conseguir manter a manutenção da Invex, ela tem um efeito halo positivo nas próximas gerações muito grande de intermissivistas, né? Então eu queria reforçar essa questão, porque isso acaba gerando um benefício grupal como se fosse um efeito halo, né? Então a gente acaba tendo mais conquistas mais rápidas em função dessas próprias experiências do que fazer, do que não fazer, o que deu certo e o que não deu errado. Por exemplo, eu vi várias vezes vários inversores veteranos que tiveram várias conquistas evolutivas falando, ó, é importante você investir no voluntariado, você investir na docência, porque isso foi o que deu certo para a maioria das pessoas. Quem investiu na docência conscienciológica, invexológica, quem investiu no voluntariado, quem investiu em fazer GESCOM, a pessoa se desenvolveu, cresceu, teve mais capacidade de fazer desassédio, né, de evoluir enquanto consciência. Então você começa a ver que aquilo não está só escrito no livro, é uma proposta do professor Waldo que é um pouco mais distante da gente, né, do ponto de vista assim, de experiência e de convivência, né? Mas também é factível para nossos colegas intermissivistas mais próximos de convivência que a gente convive hoje. Então isso é uma conquista, essa troca de conhecimento, de experiência é muito rica na visão para a Invexologia. E eu acho que isso tem um outro efeito muito positivo, que tem dois efeitos, na verdade. O primeiro que eu acho que é cada vez mais, em função dessa estrutura que existe hoje da Sinvex, da 2 décadas de Invexologia, né, de 2 décadas de Sinvex, 3 décadas de Invexologia, né, a gente fala do começo de 92, né, Invexologia, cada vez mais a tendência é que as pessoas consigam utilizar mais essas estruturas montadas para conseguir ter mais conquistas mais rápido, né? Alcançar novas precocidades. Então, a tendência é a pessoa se formar docente mais cedo, a pessoa conseguir ter mais livros publicados sobre Invex. Então, a gente começa a perceber que a própria manutenção da Invex contribui para a precocidade futura de novos investidores também. Então, você veja como as coisas são conectadas, né? Então você começa a ver que isso é muito sério. As estruturas, né, Igor, que vão se desenvolvendo a partir disso, né? Exato. Você falou, tá, a gente vai ter formação de pessoas cada vez mais novas. Se a gente tem já uma especialidade, né, consolidada, a gente tem uma especialidade na formação docente infectológica, né? A pessoa ela já começa a se desenvolver numa especialidade docente muito mais cedo, né? Ela não precisa, né, ela vai fazer todo o investimento da docência conscienciológica, mas ela já consegue fazer uma assistência direcionada no contexto da Invex, né? Se esse percurso não fosse feito anteriormente, se a gente não tivesse se desenvolvido, né, a partir da vivência da Invex pessoal, mas também do desenvolvimento de estruturas que permitissem isso, e a gente vem para as variáveis institucionais, as variáveis de pesquisa, né, de produção, de docência, etc., a gente não conseguiria dar vazão para essa da sustentação, né, em termos dos elementos que vão ajudar e vão favorecer a precocidade de futuros colegas intermissivistas, né, potenciais professores, né? Exatamente. E eu pensando assim também, até estava uma outra reflexão que eu fiz, por exemplo,
A gente tem hoje na Assimvex, né, uma estrutura de formação docente, né, consolidada, a gente tem uma grade curricular consolidada. Essas coisas sempre vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, mas a gente tem o estudar consolidado hoje, a pessoa tem um caminho que ela pode seguir na grade. A gente tem um campus de Invexologia que já tem lá uma condição lá da Alameda Técnica de Viver, que é um laboratório que a gente abriu para a comunidade, então qualquer pessoa pode visitar a Alameda e fazer o experimento, então a gente já tem uma estrutura de abertura que permite dar vazão a uma série de coisas, e isso foi conquistado a partir da experiência dos investidores aplicando a técnica da Invex. Então, você vê logo essa conexão, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Aí eu estou fazendo aqui uma inferência, tá? Não necessariamente isso vai acontecer, mas eu vejo que é possível acontecer. Por exemplo, a gente estava aqui até há pouco tempo atrás, eu fui lá no fórum da Teneps, né? A gente visitou lá, fui lá na atividade da Teneps. E o pessoal sempre comenta que era muito difícil começar a Teneps há 30 anos atrás. Era mais desafiador, era uma coisa muito mais hard do ponto de vista de desassédio, de energia, porque tinha poucas pessoas fazendo. Então o Holopensene daquela atividade estava começando ainda. Entende? O Holopensene da Teneps hoje estava começando 30 anos atrás. O professor Valdo lá, depois veio, acho que é Pilar, o pessoal. Hoje a gente tem um Holopensene mais forte. Então, a pessoa ela pode fazer um curso, ela pode se preparar bem, ela pode estudar. Então, tudo isso facilita a pessoa conseguir se preparar e começar uma boa TENEPS. Se a gente parar para pensar no sentido da Invexologia, é a mesma coisa. A pessoa o que é Invex? Aí tinha lá uma folhinha lá que a pessoa recebia dos 700 experimentos, que você voltava escrevendo, né? E eles estudavam a partir daquilo. Hoje a pessoa tem curso, tem várias casuísticas que ela pode aprender, tem tem experiência, laboratórios que ela pode fazer experiência, ela tem a oportunidade de ler livros sobre o assunto, mais livros sobre o assunto que estão sendo até produzidos, inclusive. Ela tem a oportunidade de conviver com outros investidores num ambiente homeostático. Então, você vê que naturalmente a tendência é que isso potencialize as invexibilidades de cada um. E aí, essas pessoas que estão recebendo isso também vão precisar doar mais. Então, a gente cria um ciclo virtuoso nisso. E a gente vai formando o Holopensene da Invexologia ao longo do tempo. Então, eu queria fazer essa analogia para a gente entender um pouco mais quão sério é a gente observar, né, essas conquistas da Invexologia do ponto de vista de efeito também, né? Mas diga isso. A Lúcia queria falar. Lúcia, vai lá. Não, é que no decorrer, né, você falou bastante dessa questão da manutenção, né, da técnica da Invex. E uma das coisas que tem relação com o que vocês estão falando, que é essa questão até do continuismo que eu estava falando, é que a técnica da inversão, ela é uma técnica para a vida inteira, ela não é uma técnica só até os 40 anos ou até os 50 anos. Então, muito do que já foi consolidado e o pioneirismo, né, do que a gente está falando, né? Hoje a gente tem um campus de Invexologia, hoje a gente tem uma grade curricular mais estruturada, hoje a gente tem muito mais conteúdos, né? Então, tudo isso, todo esse pacote, né, que a gente tem hoje de conteúdo, até de laboratório consciencial desses inversores veteranos, em decorrência dessa questão toda, né? Que não é uma técnica para você aplicar de 5 anos, de 10 anos, é uma técnica de vida, é uma técnica para a vida inteira. Então, tudo isso eu vejo assim, que, por exemplo, hoje a gente tem estudos de casos de pessoas que aplicam a técnica da Invex mais de 20 anos. E a partir desses casos, a gente consegue refletir para o nosso caso de vida também. Então, eu vejo não só os inversores veteranos, mas essas pessoas que abriram as picadas, assim a gente vai dizer, né, que seria o pessoal que está abrindo o caminho, né? Eu vejo que eles fizeram uma doação, né? Uma doação para as pessoas que vão chegando. E assim vai ser a gente também. A gente também está fazendo as nossas doações do nosso melhor aí de conteúdo, de docência, de ajudar a construir um campus, de ajudar a ter essa especialidade mais consolidada. Então, é legal isso que o Igor trouxe, né? Essa reflexão, porque mostra que realmente a nossa evolução ela se dá em conjunto, né? E essas conquistas todas, né, tanto pessoal quanto grupal, elas vão se dar porque é uma técnica que envolve uma vida inteira de exemplarismo, de trazer mais essa questão assim de trazer quais foram o lado bom, o lado ruim da técnica e para que a pessoa também desdramatize, né? Então a pessoa está chegando agora, ela ter
Por exemplo, eu conheço um inversor veterano, o que aquela pessoa acertou, o que ela errou, e aquela outra pessoa, porque cada laboratório consciencial é diferente, né? Então, cada pessoa ela vai ter um exemplo pessoal diferente e aquilo vai agregar novas sinapses para quem for estudar os casos, né? E aí ela vai ter para ela também subsídios para que ela consiga se desenvolver, né? Então envolve, eu acho assim que tudo é uma doação, né? A gente está se doando, mas também a gente está aí colocando os nossos esforços, tudo mais, para que a gente consiga tanto se desenvolver quanto também ajudar quem está chegando. E o pessoal que está chegando também tem para colaborar também, eu acho, né? Não é, eu acho que assim, às vezes a pessoa está chegando, a gente fala, não, ela é inexperiente, mas ela também tem algo para trazer para a gente de bom, de positivo, né? Para a gente ir aí consolidando. Mas eu gostei aí, Igor, dessa reflexão, Ótimo. porque a gente vive numa sociedade, a gente vive em uma evolução em conjunto, a gente não evolui sozinho, né? Exatamente. Uma coisa Quer que eu falar, fico Kelly? Vai lá. Depois eu... Não sei se estou viajando, tá? Mas assim, é que vocês estavam falando e isso ficou vindo na cabeça muito, assim. Que é quando a gente olha para o desenvolvimento da Invexologia, para as conquistas da Invexologia, me remeteu muito ao conceito de coadjuvantes da Invex, né? Que é como se esse princípio, né, esse fundamento, se a gente pudesse colocar assim, né, da Invexologia, ele acaba permeando todo o processo do desenvolvimento da Invexologia. Se a gente pensar lá nos 3 principais fundamentos, né, 3 principais coadjuvantes lá que o professor Valdo propõe, né, o autodidatismo, né, intelectual, ou seja, esse investimento, né, no conhecimento, na gente suprir o processo da nossa inexperiência a partir do contato com novas informações, né, tentar trazer isso para o nosso dia a dia a partir da autoexperimentação. A questão, né, do contato mais íntimo ali com os amparadores, mas se a gente pensar que nós também somos ou exercemos, né, a função de amparador quando a gente está se desenvolvendo na própria infecciologia, quando a gente está produzindo, fazendo as nossas relações, colocando o nosso exemplo, né? E quando a gente vai olhar para o Greenvex, né? Que se a gente pensar no Greenvex como um princípio de uma convivialidade mental somática e produtiva, né? Interassistencial, se a gente olhar para o desenvolvimento da infecciologia, a gente vai ver essa relação de amparabilidade, né? De produção intelectual, né? De investimento, né? No processo cognitivo, intelectual, mas isso gerando produções efetivas interassistenciais, né? E o processo da convivialidade como um grande marco ali dessas construções conjuntas que foram sendo desenvolvidas, né? A partir inicialmente do Greenvex, é claro, como o coadjuvante principal, né? Mas se a gente pensar em todas as ações que foram produzidas e projetos que foram sendo conquistados, permeou essa lógica de uma amizade evolutiva, produtiva, mental somática, né? Dentro desse grupo. Então, eu fiquei fazendo essas associações quando vocês estavam falando, quanto que esses conceitos, né, que aparentemente parecem, né, mais estruturais, assim, eles estão na prática e na vivência da técnica da Invex, ela vai permeando, né, as relações de interassistência que a gente vai vivenciando e vai, né, desenvolvendo ali. Daí eu fiquei pensando muito sobre isso no próprio conceito da tridotação consciencial, né, porque tem total relação com esses 3 elementos, né? A comunicação, né? Ali o processo da convivialidade, o parapsiquismo, a intelectualidade, né? Então, eu acho que são elementos que vão ajudando nesse processo de consolidação da própria infecciologia. Aí a gente volta de novo para a vivência, né? Que eu acho que é isso que a gente está falando. Essencialmente, a gente espremer aqui muito da nossa discussão o quanto que a gente consegue, né? A partir das nossas vivências, gerar conhecimento e gerar produções, entende, neocognições em relação à própria infecciologia. E aí eu colocaria o processo da inteligência evolutiva vivencial, né? Se a gente pensar na Invex, é uma técnica de vida que vai permitir a gente colocar na prática essa inteligência evolutiva, essa lógica evolutiva no nosso dia a dia, né? A partir das priorizações, das escolhas e assim por diante. Então, na hora que a gente olha para isso e a gente vê todo de novo voltando para o histórico, para a linha do tempo, né? Essas conquistas, o Greenvex, né? O Congresso de Inversão Existencial, a própria institucionalização da Sinvex, o campo de Invexologia, aí as produções disconográficas, né? Se amplificando a partir disso, a própria docência invexológica, isso tudo vai fazendo sentido dentro desse movimento coletivo, né? De construção. Com certeza. E eu acho também, assim, eu tava pensando aqui, gente, que, assim,
Uma coisa assim, que pode até parecer paradoxal, mas eu acho que não é, tá? A pessoa que está nos assistindo aí, vai nos assistir, também os próprios voluntários, investidores, colegas, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa também refletir é assim, as nossas conquistas individuais acabam também sendo conquistas da própria Invexologia em função de você estar aplicando a técnica. Sim. Então, assim, você acaba sendo exemplo, você ir no contrafluxo, sustentar aquele contrafluxo, dar exemplo, encaminha com o CX, dá exemplo para o intermissivista, você mostra, às vezes, que é possível algumas coisas para as consciexes também, não só para as conscientes. Para quem está estudando a Invex no extrafísico, muitas vezes a pessoa que está aqui, que chegou agora, mas ela chegou, só ela ter chegado na Invex, ela já pode dar um exemplo. Ou chegou na Consciologia, ou fez alguma coisa, ou, sei lá, assistiu a família em alguma situação para chegar aqui, superou algum gargalo. Então, assim, a pessoa que aplica a técnica, que é uma técnica hard, que a Lucimara falou isso no começo, né? Que envolve a vida toda da pessoa, que exige que ela comece a fazer o movimento de reciclagem mais profundo, que ela precisa mexer na vida dela, mexer no temperamento dela. A vivência da inversão essencial por si só, a pessoa já torna-se uma ferramenta muito útil para a própria inversão como um todo, a Invexologia como um todo, né? Uhum. Eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente acaba, não é que a gente acaba fazendo, mas a gente pode confundir um pouco, às vezes, dados, situações, né, eventos que a gente faz, né, com a efetividade daquele OpenSene. E eu vendo hoje, eu vejo que a gente tem uma conquista significativa em termos de efetividade desse OpenSene, dados os resultados conscienciais que a gente obteve com a inversão existencial. Né? Tem vários investidores que são dispersos, que escreveram um livro, escreveram um tratado, que trabalham em várias frentes na comunidade, em termos de liderança, de desassédio, né, de empreitadas. Então você vê a técnica funcionando bem. Né? Só que assim, não é só eles olhar para o outro, eles precisam olhar para você e ver também, peraí, eu também, mas desde que eu comecei a aplicar a técnica, o que eu já conquistei? O que eu já consegui superar? Né? Que já consegui refletir. Às vezes a pessoa vai olhar para trás e ela vê um monte de coisa que ela conquistou. E aquilo reverbera no OpenSene da Invexologia também, né? Então eu acho que essa reflexão é importante. E eu vejo que um dos pontos mais sérios disso é a pessoa conseguir depois explicitar essa condição em alguma situação. Seja numa sala de aula, seja escrevendo um livro. Então eu vejo que é muito sério isso. A gente conseguir escrever livros, dar aulas, cursos, que de alguma forma eles reflitam o como eu consegui chegar até aqui aplicando a técnica da Invex. Né? Eu acho que a Lucimara tem um bom exemplo disso no livro dela, se ela quiser falar depois um pouco sobre isso, porque o livro dela é bem isso, assim, você vê claramente como ela aplicou a técnica da Invex, como ela se desenvolveu naquela situação, e como aquilo reflete no OpenSene da Invexologia. Né? Se quiser comentar um pouco sobre isso, Lucimara, depois aí eu entrar e conversar um pouco mais, mas eu acho que é muito importante, porque essa reflexão, no sentido assim de reverberação, tá? De você conseguir consolidar a sua vivência invexológica, ela ajuda muito vamos dizer assim, a deixar mais concreto, mais palpável, mais palatável esse OpenSene da Invexologia. Lúcia, acho até que seria bacana você compartilhar como que você faz e como você fez essa reflexão, né? Porque eu acho que esse é um dever de casa legal para quem está assistindo a gente aí, é fazer esse autoinventário das conquistas, né? Que a aplicação da técnica da Invex gerou para a pessoa, né? Não só para ela pessoalmente, mas para o grupo familiar, o grupo de trabalho, né? O grupo de voluntariado, enfim. A pessoa começar a ter essa visão mais técnica e objetiva, né? Dessas conquistas. Eu acho que isso tem um efeito muito importante na assunção de responsabilidades, né? Eu acho que você consegue fazer isso muito bem, você tem essa visão de conjunto, né? Uhum. Então, eu gostaria de falar até que o Igor estava comentando, e aí eu vou entrar também nessa questão do próprio livro, né? Que tem um princípio que a gente usa bastante, que é o menos doente, né? Ajuda o mais doente. Então, esse princípio eu acho que é interessante, porque quando a gente tem as nossas conquistas pessoais, né? Em especial conquistas evolutivas, processos de, por exemplo, mudança até de patamar evolutivo, mudanças de reciclagens mais profundas que a gente faz, isso vai refletir em como a gente interage com o grupo.
Então, por exemplo, tá lá eu com algumas questões pessoais que, a partir de um tempo, eu fui me desenvolvendo, me qualificando, e a partir disso, por exemplo, eu estou epicentrando um evento, por exemplo. Se eu tiver numa melhor condição, se eu conseguir superar alguns travões, essas conquistas de superações que eu vou tendo vai refletir, por exemplo, na qualidade do evento, ou na qualidade daquilo que a gente está puxando, daquilo que a gente está epicentrando. E aí, até por isso que entra, estava até refletindo isso, aquilo que o Igor estava comentando, né? Que às vezes uma conquista pessoal, ela também é grupal. Por quê? Porque você vai estar melhor, você vai conseguir dar o seu melhor a partir das suas conquistas, em especial conquistas evolutivas, né? Então, eu acho que isso é importante. E aí, em questão até do próprio livro Tridotação Consciencial, e aí eu até reforço que é teática inversiva, porque é a teoria mais a prática, é que eu trago o meu laboratório consciencial nessa GESCOM. Né? Então, o quanto eu me desenvolvi enquanto aplicante da técnica da inversão existencial nessas 3 áreas tridotacionais, e o quanto isso me desenvolveu e também englobou outras áreas da minha vida, englobou a questão do próprio voluntariado, né, da própria evolução em si minha, pessoal. E aí, no decorrer do tempo, assim, eu fui percebendo, né, que desenvolvendo essas 3 áreas, né, que é a comunicação, a intelectualidade, o parapsiquismo, eu conseguia dar o meu melhor, né, possível para outras consciências. E aí o livro ele é um resultado, né? Então já comentei isso antes, mas ele é um resultado de vários anos, né, de aplicação da técnica da inversão existencial e de todas as conquistas que eu tive em relação a esse processo como um todo, né? Então acho que isso é bacana. Então assim, a partir do momento que eu me desenvolvi mais, eu consigo me dar o meu melhor dentro da instituição, dentro da Conscienciologia. Eu acho que isso é interessante, né? Sim. Aí eu estava até pensando também em um outro exemplo, tá? Tem exemplo do livro que a Lucimara trouxe, né? Mas assim, recentemente também, pessoal, a gente fez uma atividade de campo no Invex, isso foi esse ano, esse ano, tá? Eu ia falar ano passado, mas foi esse ano, né? Em julho, na semana da Invex. E essa atividade foi muito interessante porque nós tivemos uma experiência diferente realmente em cursos de campo. O que é um curso de campo, né? A pessoa ela experiencia um campo energético, tá? Bioenergético, né? Com um padrão de lucidez mais homeostático. E ela vai ter a oportunidade de ver como é que ela pensioniza naquilo, como é que ela se desenvolve naquilo, quais percepções afloram em relação àquela situação. Né? Então, o curso de campo a gente faz bastante na Conscienciologia com essa proposta, tá? E, em geral, também, às vezes, tem atendimento, tem interação com o EPICOM ali, que está sustentando o campo, né? Até com o CIEX também, que está interagindo com as pessoas no campo. E muitas vezes acontece de um entendimento, as consins, né, nós, né, que estamos lá como aluno no curso, né, recebendo energia, fazer perguntas para as consciências, perguntar o que a gente pode fazer para melhorar nosso trabalho, às vezes muito trabalho de voluntariado, ou ajustar algum conflito íntimo que está tendo em relação a alguma situação, né, então surgem essas questões eventualmente, né, em cursos, né. E nesse curso em especial aconteceu uma coisa diferente. Aconteceu que houve um determinado momento do curso que as consciências que estavam assistindo, observando as consciências naquela condição, queriam perguntar. Fizeram uma pergunta específica. Como você chegou nessa condição? Como é que foi para você? E aí, qual dica que você daria para quem está aqui no curso, está fazendo um curso intermissivo? Qual que seria aí a recomendação? Então, por exemplo, o que aconteceu nesse dia? As consciências que geralmente costumam perguntar, tirar dúvidas e tentar ajustar o ponteiro do consciencial da própria vida, foram as cobaias e começaram a falar as suas experiências para as consciências que estão para renascer ainda e querem aplicar a técnica da Invex. Então, na minha visão, isso também é uma conquista evolutiva, a conquista da Invexologia, porque mostra o quanto que existe no grupo, de certo modo, uma massa crítica com verbação, com coerência com relação à técnica, a ponto de pessoas que estão no curso intermissivo fazendo quererem se interessar e observar a experiência dessas pessoas, né? E querer que elas falem sobre isso. Então, isso também é um exemplo, na minha visão, tá, de conquista grupal, que é
isso é um indicador que mostra o quanto que nós estamos, de alguma forma, caminhando aí num fluxo de maior maturidade com relação a Verpon e vexologia, com relação à inversão essencial, de maior maturidade com relação ao paradigma consciencial, né? Claro que há muito a ser feito, né? Inclusive tem uma outra palestra que vai ter uma live que ia ser sobre desafios da invexologia, né? Mas a gente vê hoje que existe já algo que a gente pode se apropriar, que a gente pode se assenhorar. Não, olha só, a gente tem algumas conquistas aqui a ponto de a gente conseguir, inclusive, dar exemplos de maneira assim, concreta, né? E em grupo para consciex que estão no curso intermissivo. Então, eu acho que isso também é um outro exemplo importante que a gente pode considerar também, tá? Quer comentar, Kelly? Não sei se você queria falar, eu entrei na frente aqui. Tudo certo? Tá? Então, gente, a gente está chegando aqui no... Já meio que está entrando no finalizando aqui nosso papo, né? Eu queria perguntar para todo mundo agora, todo mundo assim, vou perguntar para vocês dois, depois eu falo a minha opinião também. Qual, na visão de vocês, né? Qual conquista mais impactou vocês? Assim, qual que é a mais importante? Ou existe mais de uma também, mais crítica, mas que ajudaram vocês de alguma forma também a manterem a técnica da Invex, a caminharem com a Invexologia, a caminharem com a verbação pessoal. Queria uma análise mais pessoal agora para a gente fechar assim, nossa apresentação nesse sentido. O que vocês acham? Assim? E o que a gente discutiu aqui hoje, o que vocês acham que poderia ser a síntese mais importante para vocês? Assim? Porque pode ser que cada um pegue de uma forma diferente, né? Acho que não é uma coisa padrão para todo mundo. O que vocês acham assim, de experiência? Não sei se é uma pergunta meio cabulosa aí, de pensar. Olha, se pensar do ponto de vista mais grupal, eu acho que a institucionalização da Sinvex, ela foi um marco muito sério nesse processo de aglutinação dos intermissivistas afinizados com a aplicação da técnica da Invex. Então, acho que até em termos das produções posteriores de consolidação da especialidade, a institucionalização da Sinvex ela teve um efeito muito sério, não só de aglutinação dessas pessoas, de desenvolvimento da especialidade de um modo mais técnico, né, se a gente pensar nas produções, né, de artigos, verbetes, né, cursos específicos da infecciologia, mas também desse processo de permitir essa aglutinação extrafísica também, né? A gente começa a ter um tipo de atuação de amparo especializado, né? Então, essa relação multidimensional que uma instituição que é a sede ou é o representante multidimensional dessa especialidade, eu acho que isso em termos de grupo, eu acho que foi um grande catalisador para o desenvolvimento da especialidade e a gente conseguir chegar no ponto que a gente chegou hoje. Talvez se a gente não tivesse, né, lá em 2004, feito e lançado a instituição, né, se não houvesse todo aquele movimento, talvez as conquistas que a gente desenvolveu até hoje, né, a própria construção do campo de infecciologia, as produções, a revista técnica, né, talvez a gente não tivesse chegado na amplitude de atuação de trabalho que a gente tem hoje, se não fosse a institucionalização. Aí, do ponto de vista pessoal, eu acho que entram nas questões de autoenfrentamento que a própria vivência da técnica da Invex foi proporcionando. E aí eu vejo diferentes momentos ao longo da vida que essa opção continuada pela Invex, ela foi um ponto marcante no processo das renovações e das transformações, né? Então, essa questão da manutenção da Invex que a gente falou tanto, pelo menos para mim, como esse raciocínio, né, de autorresponsabilização evolutiva, ele é um desafio, tá? Não é natural para mim, então a técnica, ela de fato me ajuda a criar um conjunto de referenciais de conduta, de postura, né, para como agir do ponto de vista evolutivo interassistencial. Eu vejo que foram vários momentos diferentes que essa opção continuada ela foi acontecendo e ela foi se desenvolvendo. Então, eu vejo assim que teve lá o posicionamento pela técnica da Invex propriamente dito, teve a assunção de alguns desafios interassistenciais que tiveram um efeito importante, momentos críticos de crise mesmo, né, que me fizeram também me reconectar. Então, do ponto de vista pessoal, eu acho que as conquistas principais, eu acho que foram marcantes, foi o processo da assunção de responsabilidades interassistenciais que foram gatilhos para novos patamares de atuação. E aí foram escalas diferentes, em momentos diferentes, com efeitos diferentes, mas eu acho que essa questão que é o ponto central da técnica da Invex, né? A gente conseguir inverter a assistência para o quanto antes, né? E ampliando cada vez mais essa capacidade. Essas foram as conquistas principais do ponto de vista pessoal. E aí entram produções, né, publicações de artigos, mas desafios de capacidade de
ampliar a assistência, a própria TENEPS, né? Responsabilidades do ponto de vista institucional, né? De maior liderança. Então, são desafios que vão gerando conquistas e, por sua vez, geram novos desafios e assim por diante, né? Então, eu faria essa separação do ponto de vista grupal, mais institucional, e aí eu acho que a institucionalização da Sinvex tem um papel muito sério, e do ponto de vista pessoal, essa assunção de novas responsabilidades interassistenciais, gerando impactos e mudanças pessoais mesmo. Legal. Essa questão que a Kelly está trazendo, acho que também é importante, mas vou trazer a minha visão, né? Então, eu acho que de conquista grupal, assim, eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção foi a questão do próprio campus, né? Materialização, porque eu cheguei em 2009, né? Na Conscienciologia, então eu conheci o campus de Invexologia quando era tudo mato, literalmente. E por um tempo eu não fui voluntária da Sinvex, né? Mas quando eu vi o campo um pouco mais materializado, eu tive uma afinidade, uma vontade de contribuir. Até, no entanto, eu fui voluntária da área de campus por alguns anos, porque eu tinha o desejo de ajudar na materialização do campus, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Então, para mim, essa conquista grupal, que outras pessoas, antes de eu começar a voluntariar na Sinvex, colocaram essa força de vontade, esse esforço, né, para materializar, para que pessoas novas chegassem e sentissem afinidade com a Invexologia pela materialização do campus, isso foi importante para mim. E isso foi uma conquista grupal. Agora, se falando em conquista pessoal, tem muito essa questão da minha superação da comunicofobia, né? Então, hoje eu consigo defender verbetes, escrever mais, porque no decorrer de um tempo eu percebi que eu tinha problemas de comunicação, né? Lá em 2009, 2010, e com o passar do tempo eu fui criando estratégias para que eu conseguisse superar o processo de comunicofobia. E a gente sabe que sem comunicação a gente não consegue fazer assistência, não consegue ajudar outras consciências. Então, esse foi um grande desafio, né? Então, hoje eu já consegui superar esse processo. E hoje o que mais assim eu estou vendo que eu vou desenvolver com o passar do tempo, que eu quero até almejo conquistar, mas esse desenvolvimento intelectual, mental somático, auxiliar pela tarefa do esclarecimento. Acho que é isso, Igor. Legal. Eu ia falar, acho que vocês já falaram bastante coisas que eu ia falar. Tem um ponto que eu gostaria de reforçar só, que eu acho que tem relação com a Invexologia, tem relação com a Sinvex, a existência da Sinvex e o próprio campus de Invexologia, mas eu acho que para mim foi o mais sério até hoje em termos de conquista, que é a oportunidade, tá, de trabalhar em equipe com outros inversores. Isso para mim foi uma das coisas mais sérias assim nessa vida que eu considero em termos de conquista de Invexologia. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro lá do processo da questão lá da curso de campo, trabalhar com Semana da Invex, vários eventos na Sinvex, trabalhar até com questão de revisão de revista, uma série de coisas, né, que a gente mexeu no voluntariado de grupo, né? Só que eu vejo que muitas vezes esse trabalho em equipe, em equipinho, faz a gente crescer muito mais, assim, porque a gente tem um objetivo em comum para chegar naquele resultado, a gente precisa se entender às vezes para chegar naquele resultado, precisa desassediar em grupo várias coisas, fazer várias superações, vários desafios, e eu vejo que esse ponto da oportunidade de trabalhar em equipe com outros inversores que estão vivenciando o mesmo que você, né, aplicando uma técnica de vida, você vê às vezes que a pessoa às vezes não dá no momento que ela está fazendo uma reciclagem mais profunda, que ela está mudando de vida, então você entende mais como a pessoa funciona, você consegue também fazer a mesma coisa, você troca experiência com a pessoa e vê também o que você está pensando, quais são os próximos passos da sua versão existencial. Então, eu acho que essa oportunidade de trabalho de equipinho, convívio, com maior maturidade, com o olhar mais interassistencial, eu acho que foi uma das coisas mais sérias em termos de conquistas aí, conquista individual em relação à Invex, tá? O grupal, acho que vocês já falaram bastante, né? Mas eu também acho que essa é uma conquista grupal. Acho que para outras pessoas também que vão vivenciar isso, acaba sendo uma coisa importante, porque você tem a oportunidade de se conectar mais, de vincar mais o seu Open Scene, as suas ideias com um curso intermissivo,
com a proposta do que é trabalhar em equipe do ponto de vista interassistencial, mais para frente também do ponto de vista da própria reurbanização extrafísica, né? Então você vê que eu acho que isso seria um bom resultado, um bom indicador, tá? De que as coisas estão caminhando do ponto de vista evolutivo para aquela pessoa. Então, eu reforçaria esse ponto do trabalho de equipe, de equipim com outros investidores também, trabalho de equipe intrafísica, tá? Antes da gente finalizar, pessoal, a gente vai fazer alguns pontos importantes sobre a especialidade, já quero gostaria de falar. E aí, para a gente finalizar nosso vídeo aqui com uma visão objetiva das conquistas da infectologia também, né, Kelly? Pode falar aí. Eu acho que a gente já comentou algumas delas, né, quando a gente foi falando um pouco, né, desses marcos, né, mas eu acho que em termos da produção da especialidade propriamente dita, acho que vale a gente trazer algumas ações, né, que já foram realizadas e continuam sendo feitas hoje, né, para mostrar um pouco desses números, né, em termos das produções do que já foi, vem sendo desenvolvido, né. Então, a gente já teve algumas iniciativas dentro da própria Sinvex, né, em termos de estruturação da especialidade, ou de elementos que ajudam, né, a gente entender, né, como que a especialidade está se desenvolvendo, que a gente tem a bibliografia exaustiva, né, da Invexologia, que foi uma iniciativa que já está na sua segunda, né, edição, com o repertório de produções, né, que já foram feitas dentro da especialidade, não só diretamente relacionados com a especialidade, mas também aspectos correlatos à aplicação da técnica da Invex. Nós temos o glossário de Invexologia, né, de termos, né, da Invexologia. Então, isso vai mostrando a estruturação de conceitos que são, né, centrais ali para o entendimento dessa especialidade. Nós também já tivemos o censo infectológico, que já foi realizado também mais de uma edição, né? Na verdade, mais de 4 edições de censo que a gente já teve para fazer um acompanhamento ali, né? De quem, naquele momento, né, meio que uma visão mais pontual, mas naquele momento dos aplicantes da técnica da Invex, do entendimento que as pessoas têm daquelas vivências, etc. E um grande referencial que a gente pode utilizar para entender um pouco mais sobre a especialidade é a gente olhar as produções na enciclopédia da Conscienciologia, né? Então, desde 2007, nós tivemos 137 verbetes produzidos na especialidade em Vexologia apenas, sem falar das especialidades correlatas e de temas, né, que se relacionam diretamente com a técnica da Invex, 62 verbetógrafos, né, que vão estar ali, que já de alguma forma desenvolveram, produziram verbetes associados à Invex. Apenas nos últimos 3 anos, nós tivemos 66 verbetes produzidos de Invexologia. Né? Então, isso mostra aí um pouco da força da especialidade, o quanto que está havendo produções continuadas. A gente tem ali a revista Gestações Conscienciais, que é uma revista técnica de Invex, né? Então, ela teve suas primeiras edições pontuais, mas desde 2016 ela é uma revista, né, periódica, que vem produzindo e mostrando aí os resultados das produções da Invexologia, principalmente associados ao Congresso de Inversão Existencial, que também é o congresso mais longevo da Conscienciologia, né, associado a uma especialidade. Então, a gente tem, né, atividades científicas direcionadas para a produção na Invexologia, né, o Sinvex, o simpósio do Greenvex, né. Então, a gente tem ali um conjunto de ações do ponto de vista da estruturação do desenvolvimento de pesquisas que também ajudam nessas produções, além dos cursos e atividades desenvolvidos pela própria Sinvex. Então, a gente tem aí um portfólio de atividades, de cursos, atividades online, né? Essas gravações que vocês estão vendo, mas a gente tem lives que ocorrem semanalmente no canal, né? Todas segundas e quintas-feiras a gente tem atividades aqui para se discutir a técnica da Invex, além das outras produções, né? A gente tem artigos no site, que são artigos, né, mais sintéticos, mas que também visam o desenvolvimento e a disseminação da técnica da Invex. Então, além do que a gente estava falando das vivências, essas vivências elas geram uma série de produções, né, gesconográficas e interassistenciais, que estão aí alcançando, né, as pessoas interessadas na aplicação da técnica da Invexol, que queiram entender um pouco mais sobre as técnicas evolutivas do ponto de vista mais específico, né? Então, acho que vale a pena a gente só fazer, né, fechar um pouco com essas produções,
para não ficar algo abstrato, né? Mas é para a gente trazer, olha, que a especialidade não está se desenvolvendo a partir das vivências, mas a partir também das produções, né? E cada vez mais a gente está fazendo investimento nessa tecnicidade nas produções de infecciologia. Então, a Lúcia agora foi a mais recente, né? A obra mais recente publicada na especialidade, né, da infecciologia. A gente tem outros livros que aí estão no forno, né, também, relacionadas à própria técnica da Invex. Então, há um movimento, né, não só institucional, mas pessoal, né, a partir dos aplicantes da técnica da Invex, para que essa especialidade se desenvolva e consiga cada vez mais esclarecer, né, os intermissivistas interessados na aplicação da técnica da Invex. E a Kelly falou aí várias atividades que a Sinvex está fazendo, né, gente? Então, se vocês tiverem interesse, né, tem um site da Sinvex, procurem na agenda do 2024, vai ter alguns cursos lá, se aprofundarem mais na inversão existencial. O próprio canal da Sinvex também tem bastante conteúdo aqui já, resenhas de livros, debates, lives sobre temas que são, às vezes, de interesse, que vocês vão ter interesse, tá? Então, explorem bastante nosso canal, aqui também tem bastante coisa aí que vocês podem aproveitar, tá? E não esqueça de também dar um like aí no vídeo, se você gostou do nosso vídeo aqui, né? Dá o like, porque é importante para a gente manter a divulgação vamos dizer assim, a vitalidade do nosso canal, tá? Quer falar alguma coisa, Lu? Não? Vamos só nos despedir então aqui, né? Convidar vocês para participarem do Congresso de Versão Existencial, né? Então, em 2024 a gente tem a semana, como a gente já falou no início, né? Mas a semana da Invex ela acontece todo ano no mês de julho, né? E esse ano o tema vai ser a Invex 2 décadas, né? 2 décadas sem intermissiva. Sem intermissiva, que tem a ver exatamente com esse papel, né? Da própria instituição e o efeito, né? Dessas conquistas, né? Para as consciências intrafísicas, extrafísicas. Então, a ideia é a gente conseguir debater um pouco desse desenvolvimento, né, da aplicação da vivência da técnica da Invex, pessoalmente e coletivamente também. Vai ser um momento bem propício para a gente se reunir, discutir, conversar, aprofundar esses entendimentos em relação ao papel dessa Invex no sentido mais amplo, né? E até conhecer também um pouco mais o próprio Holopensen, né? Quando você vem no congresso e participa das atividades, você vai entender um pouco mais como funciona esse conjunto de ideias, de pensamentos, de energias que a gente tem, que a gente chama de Holopensen também, tá? Então fica ligado aí no nosso canal, nas atividades que a gente tem na Sinvex, tá? Que tem muita coisa por vir em 2024. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.